Então, dando continuidade ao pensamento moderno, já na filosofia dada como o empirismo, nós iremos nos debruçar sobre o pensamento do Berkeley e do David Hume, tendo como tema de avanço da nossa investigação de hoje o empirismo de Berkeley e Hume. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Então, na nossa apresentação, nós iremos ver esses temas, né? Primeiro, o Berkeley, a sua compreensão de conhecimento. A substância material seria apenas uma suposição para o Berkeley, lembrando que os empiristas, eles valorizam a experiência. E do outro lado, nós temos o David Hume, a percepção da mente, tendo em vista que esse filósofo quer justamente uma resposta para a seguinte indagação: até onde o conhecimento humano pode ir? Será que nós podemos conhecer toda a realidade? Ou será que o nosso conhecimento ele está justamente alinhado à questão das experiências, né, do desenvolvimento das experiências? Então, do lado direito, nós temos o empirismo, né, uma introdução que nós vimos até anteriormente a partir do pensamento do Thomas Hobbes e do John Locke, e agora nós iremos nos debruçar sobre o pensamento do Berkeley, que é esse que está à esquerda, e no David Hume, que é o que está aqui de vermelho, né, esse senhor de idade que está de vermelho, do lado direito. Dessa forma, nós vemos aqui o Berkeley como um dos pensadores que nos causam inicialmente estranhamento, porque ele fala de um empirismo, mas não partindo da matéria, um empirismo imaterialista. O Berkeley, ele nasce em 1685 e morre em 1753. O filósofo inglês George Berkeley afirmava que ser é ser percebido. Nós só conhecemos as coisas que são apresentadas a nós. E também, nós só passamos a existir a partir do momento que somos percebidos. Não é a matéria que constitui o ser, totalmente diferente daquilo que nós havíamos apresentado sobre o empirismo, já que nós tínhamos o sujeito e o objeto. O objeto é a matéria que é conhecida pelo sujeito. Já o Berkeley fala justamente como nós percebemos esse objeto. E se nós percebemos o objeto, ele passa a existir. A existência das substâncias materiais fora da mente é apenas uma suposição. Né? Aquilo que nos diz que pode existir passa a ser apenas uma suposição na concepção do Berkeley. E aí nós temos justamente essa imagem que ele está enraivecido, chutando uma pedra, e ele diz o seguinte: eu refuto sim, né? Eu refuto assim a existência da pedra. Se eu não a perceber, ou se perceber apenas porque trupiquei na pedra ou bati na pedra sem querer, até então ela não existia. Ela só passa a existir quando ela está formulada na minha mente. E aí, ao mesmo tempo, nós levantamos algumas indagações interessantes, por exemplo, na questão dos navegantes europeus que descobriram ou invadiram essas terras que posteriormente se chamaram Brasil. Até então, para os europeus, não existia, não havia a existência desses povos, porque eles não eram percebidos, né? Eles não eram percebidos pelos europeus. Assim também para os povos nativos nessas terras, que posteriormente foram chamados de indígenas, eles não conheciam os europeus, então eles também não existiam. Né? E o Berkeley ele faz uma análise interessante, por isso que é um filósofo também pertinente quando nós estudamos o empirismo. Dessa maneira, nós temos algumas caracterizações sobre o conhecimento para Berkeley, e ele nos diz: só podemos afirmar a existência daquilo que percebemos em nossa mente, ou seja, das ideias, né? As ideias de árvore, de ser humano, de natureza, de mesa, de cadeira. Nós só podemos ter essas ideias a partir dessa percepção. As ideias surgem dos sentidos ou das percepções ou das operações da mente sobre a percepção. Então, primeiro percebemos pelos sentidos e aí vamos construindo as nossas ideias. E apenas as ideias são o material do nosso conhecimento. Vejam só que ele substitui. Enquanto o material, para os empiristas, nós vimos que o material está fora da mente e a mente é a percepção sobre o material, o Berkeley vai caracterizar que essas ideias que nós temos sobre o mundo é justamente o material. Né? Então, o material seria o palpável aqui para o Berkeley. E aí nós temos ele ali observando alguns trabalhadores, e aí nós podemos fazer essa relação de conceito de ideias, de
a apreciação dos sentidos através da visão, do olfato, do paladar, e ao mesmo tempo como é que o ser humano constrói essas ideias a partir dessas percepções. E essa construção consolidada no pensamento é justamente o que ele caracteriza como aquilo que é material, né? A ideia que nós fazemos da realidade. Assim, nós temos a célebre frase do George Berkeley, né, de 1685 a 1753, que ele justamente coloca que ser é ser percebido ou perceber. Quando nós percebemos a existência de alguma coisa, é que elas passam justamente a existir. E também podemos pensar que, vez por outra, a mídia sempre coloca uma espécie de animal que foi descoberta, que não era conhecida, e se não era conhecida, não existia para os nossos olhos. Ao mesmo tempo, como até nos tempos contemporâneos, vemos, vez por outra, também a existência de tribos indígenas, que até então não eram percebidas por nós. Dessa maneira, nós percebemos que só aquilo que é visto e percebido passa a existir. Aquilo que não é percebido não tem existência aos olhos do Berkeley. E assim ele dá uma grande contribuição também para o pensamento da questão da modernidade, do empirismo imaterialista. E a outra imagem que chama muita atenção também, quando ele fala sobre o empirismo imaterialista, é a questão da substância material, que é apenas uma suposição. Aquilo que outros podem falar sobre uma substância ou a existência de alguma coisa, o Berkeley vai ser bem incisivo. Eu posso supor que existe, mas nada me garante a sua existência. Primeiro, eu tenho que fazer uma experiência sobre a existência de determinada coisa. E aí ele coloca assim: a árvore realmente cai, ela existe, isso existe, e aí ele só vai dizer que a árvore caiu no contexto dessa imagem se ele comprovar a existência da queda dessa árvore. Se ele estiver a quilômetros de distância e alguém disser que a árvore caiu, nada pode justamente dizer que ela realmente caiu, né? Então, ele coloca em dúvida até a questão daquilo que nós estamos próximos e do que nós estamos distantes, né? Se dissermos que existe uma árvore azul no centro da Amazônia, é uma suposição, mas nada me garante, de fato, a sua existência. E aí o Berkeley, ele é conhecido justamente pelo empirismo imaterialista, onde ele valoriza mais as suposições ou as ideias que nós vamos construindo a partir dos nossos sentidos. Por isso que não é materialista, ele não está preso ao objeto, ele está preso justamente às nossas ideias, embora as nossas ideias para o Berkeley sejam a substância material. E assim nós temos as principais características do pensamento do Berkeley, que é até interessante de estudar e de ler a sua obra, porque a gente acaba primeiro, de início, né, sorrindo das ideias e ao mesmo tempo entendendo a lógica do próprio Berkeley, né, dá uma contribuição muito grande para a história da filosofia. Conhecemos apenas as sensações ou as ideias, nada material, apenas as sensações que nós temos a partir dos objetos e também as ideias que nós vamos criando. O fato de existirem ideias ou sensações na mente não prova a existência da substância material ou corporal exterior. Vai que é enganoso, né? As nossas percepções, as nossas sensações, vai que elas podem mudar com o tempo. Então, isso não prova justamente a existência, né, da substância material ou corporal exterior ao sujeito. Conhecer algo é percebê-lo por meio dos sentidos. Então, conhecer uma pedra, uma planta, tudo que está fora do ser humano, nós só podemos perceber por meio dos sentidos. Outra característica que o Berkeley traz, que os filósofos empiristas começam a se distanciar, é a questão de Deus, tendo em vista que falar sobre Deus, da sua existência ou da sua não existência, é uma realidade metafísica, está para além do físico. E os empiristas estão estudando as realidades físicas. Mas o Berkeley, já que coloca essa inversão a partir da construção da mente, ele diz que Deus seria responsável por todas as nossas sensações humanas. Se nós temos as sensações dos objetos, foi Deus que implantou essa capacidade no corpo humano. Os nossos sentidos são afetados por Deus e então formam as ideias sensíveis, né? Os nossos 5 sentidos: olfato, visão, tato, paladar. Então, essa capacidade de percepção por meio dos sentidos
ela nos foi dada por Deus. Lembrando que o Berkeley era religioso, era um bispo da igreja anglicana, e ele traz para esse debate do empirismo, né, colocando a centralidade. De onde vem o conhecimento? Vem de Deus, né, diz o Berkeley. Seguindo uma ordem divina, as ideias são suscitadas em nós e as leis da natureza vão respeitando essa ordem. Então, Deus organiza todas as coisas, criou todo o universo, o homem, as coisas. Então, essas ideias vão suscitadas por meio da nossa percepção, que foi Deus que deu essas características, e a natureza vai seguindo essa ordem criada e estipulada justamente por Deus. É interessante porque o Berkeley traz essa conversa entre fé e razão nesse período da modernidade. E assim nós temos outra charge interessante, onde nós temos aí a percepção das ideias, né, a percepção da mente, e aí o próprio Berkeley tem ali o absurdo, né? Não é porque a maioria de nós pensa que realmente existe. E aí é uma crítica ao próprio Berkeley, né, que coloca a centralidade do pensamento, como o pensamento fosse material, ao perceber as coisas, e esse empirismo imaterialista do Berkeley traz uma inversão. Se antes os empiristas diziam que o objeto está fora do sujeito, agora o Berkeley está dizendo que tudo foi criado por Deus e, na verdade, essa percepção sobre as coisas nós vamos tendo porque Deus assim o quis, e as coisas, a natureza tem uma ordem natural de ser. Outro pensador interessante, antes de terminar, terminando o filósofo Berkeley, é justamente o David Hume, né? O Hume mais incisivo, mais investigativo, trazendo as realidades físicas, se distanciando também das realidades metafísicas. Ele nasce aí no ano de 1711 e morre em 1776. O filósofo escocês David Hume tinha como principal preocupação a investigação da natureza, né, assim como os demais empiristas, de investigar, conhecer a natureza, para trazer justamente o saber é poder. Quanto mais eu domino a natureza, mais ela pode beneficiar o ser humano. Nós vemos que o David Hume parte justamente dessa investigação empírica. Ele começa a se distanciar do Berkeley, porque ele não coloca em evidência a existência de Deus como criador de todas as coisas, e também não é a preocupação do David Hume, mas assim de investigar as realidades físicas pela própria física, de investigar a natureza pela própria natureza. E abaixo nós temos aí justamente uma imagem do David Hume, que acaba sendo um dos grandes expoentes que muito contribuiu para a filosofia da ciência, para o desenvolvimento do pensamento científico, né, da modernidade. Nós já estamos aí no século XVIII, né, da modernidade, com as grandes transformações sociais e culturais. O David Hume vai sendo um grande expoente nesse pensamento da filosofia científica ou da filosofia da ciência. Assim, nós temos uns pontos centrais que o David Hume corrobora, que ele vai analisando, e ele faz a pergunta central dele, né? O que o ser humano realmente pode conhecer, já que ele descarta a possibilidade desse empirismo e materialista do Berkeley e também das realidades metafísicas, como um bom empirista valorizando a experiência, a questão dos sentidos, né? Acreditava que uma ciência humana auxiliaria todas as demais ciências, pois todas dependeriam do conhecimento humano. Então, coloca em evidência o conhecimento humano por meio da experiência, por meio da investigação, por meio da valorização dos 5 sentidos. Pretendia esclarecer os princípios ou as leis universais que regem a vida dos homens, né? Quais são os princípios ou as leis universais que organizam o ser humano, a natureza, a sociedade? E aí ele investigou as possibilidades e os limites do conhecimento, procurando responder à seguinte pergunta: o homem, o que é que o homem pode conhecer, né? Será que nós podemos conhecer todas as coisas, as realidades físicas e as realidades metafísicas? Será que a experiência pode garantir justamente essa totalidade, essa visão holística de conhecer toda a realidade que nos cerca? Ou será que também a experiência está limitada ao objeto de estudo, tendo em vista que uma experiência que é válida num determinado momento, ela pode justamente ser verificada posteriormente, ser averiguada mais uma vez, e as suas concepções podem mudar.
é uma das grandes contribuições do David Hume, justamente essa possibilidade, essa capacidade da ciência não se estagnar em verdades centrais, em verdades universais, mas é uma ciência que possibilita a investigação constante das coisas. E aí ele se pergunta, o que o homem pode conhecer? O todo ou o fragmento do todo? Assim, nós temos uma imagem que nos chama muito a atenção, e aí nós percebemos que o David Hume defendia que as investigações sobre a natureza e sobre o conhecimento humano deveriam se apoiar, claro, na observação e na experiência. É justamente o centro do empirista, já que o racionalista diz que existem ideias que nasceram conosco, enquanto os empiristas estão acreditando mais naquilo que pode ser verificado. Tanto o racionalismo quanto o empirismo, eles nascem do ceticismo, né, da dúvida. Mas essa dúvida, ela acaba sendo sanada ou pelo racionalismo, a questão da mente, do ser humano, do penso, logo existo, ou então essa dúvida ela pode ser sanada por uma investigação constante dada pelas realidades empíricas. E aí nós lembramos também do Aristóteles que nós podemos conhecer a verdade de diversas formas, através também usando da experiência, né, da observação, da hipótese, da experimentação. E aí o Hume vai dizer que a ciência humana não deveria partir de ideias ou de princípios que não podiam ser observados. Tudo que pode ser observado, verificado, é científico. Aquilo que não pode ser observado e verificado não compete ao campo da ciência. Nada que não pode ser observado pode ser conhecido como segurança, com segurança, né? Como, por exemplo, a concepção de Deus trazida tanto pelos filósofos racionalistas, ou então a concepção de Deus trazida pelo Berkeley. E aí o David Hume vai trazendo essa característica mais imanente de procura do conhecimento por meio da investigação. E aí nós temos uma imagem que nos salienta diversas possibilidades do conhecimento científico. Ora, imaginemos um agricultor que cultiva uma terra, ele está observando a terra. Depois ele pode levantar diversas hipóteses. Será que a terra vai ser sempre fértil? Será que existem elementos que vão deixar a terra mais fraca? Daqui a algum tempo, produzindo um determinado produto, essa terra vai ficar fraca e como é que eu vou poder suprir ou colocar os nutrientes que ela perdeu? Podemos colocar isso na nossa vida cotidiana, em diversas possibilidades. A ciência traz essa questão. Primeiro a observação, depois a hipótese, e aí nós vamos fazendo a experiência de acordo com o contexto das observações e das nossas experiências. E aí vão surgindo as leis, né? Quais são as leis? As leis universais que regem, né, que vão justamente dando bases para que esse conhecimento seja aplicado. Assim, as gerações, elas vão guardando o conhecimento científico. Senão, a gente teria que sempre colocar em tese, em proposta, em análise, as hipóteses. E aí vai se criando as teorias e os modelos, né? Vai se consolidando o conceito de ciência. Embora o Hume ele coloque que existe uma necessidade constante de verificação das experiências e das hipóteses, porque as coisas vão mudando, né? Com a experiência, desde o nosso nascimento até os dias de hoje, que o sol nasce todos os dias, nada me garante que amanhã o sol irá nascer. Então, dessa forma, o Hume vai ser bem incisivo na questão da experiência. É necessário fazermos a experiência constante de todas as coisas, para verificarmos se essas coisas elas podem ainda ser dadas por meio das leis científicas, por meio da lei da ciência. E aí se dá a grande contribuição do David Hume, tanto para a filosofia da ciência, como para o desenvolvimento da ciência. Lembrando que nós estamos no século XVIII, no iluminismo, né? O iluminismo que também vai tentar, de todas as formas, descaracterizar o período medieval e trazer como a excelência, como a fonte central de conhecimento, a questão da ciência, do desenvolvimento da ciência. Assim, outra característica que o David Hume nos pontua é a percepção da mente. Como é que nós fazemos grandes investigações ou investigações e como é que a nossa mente ela vai entendendo e vai colocando essas percepções? Então, o Hume define dois tipos de percepção mental, né, da nossa mente. Tanto as impressões sensíveis, que são essas impressões que nós temos no nosso cotidiano por meio dos sentidos, ao ouvir, ao saborear, ao ver,
né, ao tatear determinado objeto, e também as ideias, que fazem parte do nosso entendimento. Nós criamos as ideias das coisas, né? Nós vamos modificando a realidade também através das nossas ideias. Mas, ao mesmo tempo, todas as nossas ideias, elas não são novas, não são inatas, não vêm do nada, elas vêm justamente da junção de várias percepções, né? Nós temos, por exemplo, um cavalo, e aí nós temos as aves, e aí, por meio imaginativo, nós podemos imaginar o Pégasus, um cavalo com asas. Mas isso a nossa mente montou o Pégasus, porque já existe o cavalo e já existe as aves, né? Não existe, assim, nada estrambólico que fuja às nossas percepções. Então, as impressões sensíveis dadas pelos sentidos, elas são sensações ou emoções que vivemos de maneira imediata, né? A música que eu escuto, a água que eu saboreio, a chuva que eu vejo, o som que é emitido, então é de maneira imediata, as impressões sensíveis. Elas são mais nítidas e vividas do que as ideias, e vividas do que as ideias. Elas são muito mais claras nessas impressões sensíveis que nós temos desde o nosso acordar até o nosso dormir, às vezes até sonhando, né? Então, essas impressões, elas são bem imediatas. Já as ideias são imagens ou cópias dessas impressões e estão presentes no pensamento ou no raciocínio, quer seja um raciocínio filosófico, matemático, histórico, onde nós vamos encandeando essas ideias, elas estão mais distantes, e aí por isso a necessidade de colocarmos num papel, de fazermos um texto, de desenharmos, ou então nas diversas impressões que nós vamos tendo no pensamento, né? Nós pensamos sobre diversas coisas, às vezes fica até difícil de viver o presente, ou nós estamos pensando em coisas que aconteceram, ou então em coisas que irão acontecer. Mas o Hume vai pontuar justamente que essas ideias, elas estão mais distantes da nossa realidade. O que está mais próximo, justamente, são as impressões sensíveis, que é de forma imediata. E abaixo nós temos aí um cientista fazendo as suas experimentações. Não quer dizer que o Hume vai descaracterizar a questão das ideias, mas ele está colocando que até para a ciência as ideias são altamente interessantes, porque a partir dessas ideias nós vamos compondo o nosso raciocínio científico. É assim, nós temos uma síntese do que sejam essas percepções da mente, né? Como o Hume fala, há dois modos de percepção da mente. Primeiro, a nossa mente, ela pensa, né, que são as nossas ideias, mas essas ideias, elas só surgem, só nascem, elas estão mais distantes de nós, porque elas precisam das impressões, elas precisam dos cinco sentidos. É a grande pergunta que nós fazemos: como nós poderíamos conhecer o mundo se nós não tivéssemos os cinco sentidos, nós não tivéssemos o tato, o olfato, o paladar, né? Nós não tivéssemos a audição, nós não tivéssemos a visão. Então, o Rio me coloca que nós só temos essas ideias por meio dessas impressões. É necessário termos os cinco sentidos, mesmo que eles sejam falhos e enganosos, como nós podemos corrigir essas falhas, esses enganos? Aí o Rio me vai responder através da experiência, por meio da observação, da experimentação, das hipóteses, como nós colocamos justamente aqui, a observação, a hipótese, as experimentações, as leis, a teoria e o novo modelo. E aí sempre questionando também essas teorias, esses modelos, lembrando que eles estão pautados numa época onde a tecnologia é de uma forma, depois existe o avanço dessa tecnologia, a mudança de pensamento. O Hume justamente coloca a ciência, né, a filosofia da ciência em movimento, já que constantemente o ser humano tem que fazer novas experimentações, né, sobre a realidade observada. E aí ele vai fazer essa síntese, né, o pensar as ideias como algo mais distante de nós e as nossas impressões como algo corriqueiro que nós temos ali todos os dias a partir dos nossos cinco sentidos. E assim nós temos a grande pergunta que é feita para o Hume, né? Aliás, o Hume faz esse grande questionamento: até onde o conhecimento pode ir, né? Será que o ser humano pode conhecer todas as coisas? O Berkeley, como traz a realidade metafísica de Deus, tem a sua resposta. Já o Hume, ele vai ser bem incisivo, né? O limite do conhecimento humano é a experiência. Conhecemos apenas o que podemos verificar pelos sentidos. Aquilo que nós não conseguimos verificar pelos sentidos,
nós não temos uma verificação exata do que aconteceu. Nós temos uma suposição, nós temos uma ideia, nós temos um pensamento, mas não uma concretude por meio da experiência. Não é possível saber com toda certeza a causa ou a origem das impressões sensíveis. Lembrem-se que a causa e a origem das impressões sensíveis, de onde vêm as impressões, né? De onde vem o tato, a visão, o paladar? O Berkeley respondeu, tudo vem de Deus. E aí tem uma organização da natureza, é natural, e aí nós vamos usando essa origem. Já o David Hume é bem incisivo, não é possível saber com toda certeza a causa ou a origem das impressões sensíveis. Essa informação está para além do nosso entendimento, pois não podemos submetê-la à experiência sensível, né? O próprio conhecimento sensível das nossas experiências do ouvir, do falar, do degustar, aliás, o degustar, do sentir, eles não podem se submetê-lo à experiência sensível. Então, o Hume vai justamente colocar que essa informação vai para além do nosso entendimento, e aí nós não podemos obtê-la por meio da experiência sensível. Ele fica justamente com a centralidade que é necessário fazermos experiências sobre as coisas. E essas experiências são feitas por meio dos sentidos, mesmo que nós não tenhamos uma resposta para entender, né, como é que funciona a experiência sensível. Dessa forma, nós finalizamos com a citação de duas obras muito importantes para entendermos tanto o pensamento do David Hume, que é o Tratado da Natureza Humana, onde ele vai colocando de forma mais aprofundada essa questão da construção do conhecimento por meio dos sentidos, e também do George Berkeley, né, o princípio do conhecimento humano, do seu empirismo imaterialista, através da sua concepção por meio da percepção dos objetos, onde nós formamos as nossas ideias, e aí nós temos uma materialidade, não no objeto, mas nas ideias, e aí por isso que nós chamamos de imaterialismo, aliás, de empirismo, né, a verificação, a experimentação imaterialista, empirismo imaterialista. Dessa forma, eles deram grandes contribuições para o avanço da filosofia moderna, principalmente nesse período que vai da modernidade aí com o iluminismo que também passa a ser um grande divisor de águas com as manifestações por meio da ciência, da política, a própria questão da desconstrução do que foi construído na Idade Média, lembrando que os próprios empiristas, na sua enciclopédia, Diderot, Voltaire, dentre outros, foram incisivos em classificar esse período da queda do Império Romano, de 476 depois de Cristo até os anos 1400, 1500, 1600, variando de historiador para historiador, como um período das trevas, ou período da Idade Média, ou período do obscurantismo. Hoje, no século XXI, nós temos outros historiadores, principalmente que estudam, se debruçam sobre a Idade Média, colocando em evidência uma desconstrução do que seja o período medieval. Mas, ao mesmo tempo, nós classificamos um período muito importante da história da filosofia, da história da humanidade, que é o período onde nós temos a filosofia moderna, tanto com os racionalistas, que nós vimos o Spinoza, o Leibniz e o René Descartes, como também agora nos debruçando sobre o Thomas Hobbes, sobre o John Locke, sobre o David Hume e sobre o Berkeley, que são filósofos empiristas, mas, ao mesmo tempo, sendo empiristas, cada um com a sua concepção de percepção da realidade e valorização do conhecimento através da experiência, né? Nós colocamos que o Hume está muito próximo do Hobbes, do John Locke, eles têm um diálogo interessante, e o Berkeley com a sua visão também empirista, mas valorizando a realidade metafísica, trazendo o conceito de Deus como organizador de todas as coisas, e que, ao mesmo tempo, o ser humano conhece por meio dos sentidos, os sentidos são necessários para o conhecimento humano, mas a lei que rege todo o universo é justamente Deus, né? Então nós temos o Berkeley um pouco mais distante, mas ao mesmo tempo próximo, ele está ali no seu contexto, defendendo as ideias metafísicas com os argumentos trazidos pelos empiristas. Lembrando que os racionalistas, Descartes, Spinoza e Leibniz, eles não abandonam a ideia de Deus.
o Descartes com a ideia de perfeição, que não pode ser dada dentro de nós, então Deus seria um ser perfeito que nos implantou a ideia de perfeição. O Spinoza, onde tudo é Deus, o panteísmo de Spinoza. O Leibniz com seu monismo, as coisas são feitas de mônadas, né, que remetem à realidade divina. Já os empiristas, nós temos não um ateísmo, mas nós temos um distanciamento da problemática da metafísica, onde o próprio David Hume coloca que até o nosso próprio entendimento, por meio dos sentidos, nós não conseguimos compreender, está para além do nosso entendimento. Mas uma coisa é certa, é necessário buscarmos a existência de todas as coisas por meio da verificação, por meio da experimentação, por meio da ciência. Dessa forma, nós temos aí as duas formas de se estudar a filosofia, uma pela história da filosofia, onde nós vemos desde a filosofia antiga, né, a filosofia antiga nesse tripé dos pré-socráticos, da filosofia clássica com Sócrates, Platão e Aristóteles, e da filosofia helênica com as 4 escolas, cínicos, estoicos, epicuristas, e também os céticos, né, os quatro pensadores, depois a Idade Média, né, a filosofia medieval com a filosofia patrística e a filosofia escolástica, e agora nós estamos na filosofia moderna, onde nós temos os filósofos racionalistas e os filósofos empiristas. E, posteriormente, nós adentraremos em outras correntes, até chegarmos na filosofia contemporânea, essa filosofia que nós temos nos tempos odiernos, né, no nosso hoje. E outra forma de se estudar filosofia é justamente sobre os temas que são os mais diversos possíveis. O amor, a amizade, a política, a própria filosofia, né, a filosofia como uma fábrica de conceitos, no livro do Guattari, sobre o que é filosofia, a ética também, com as suas diversas problemáticas, a moral, o imoral, o amoral também, a ética em Aristóteles, a ética em John Rawls, a ética para Heidegger, né, o pensamento heideggeriano sobre a ética, o ser humano também, o que é o homem, a existência do ser humano, né, a partir das suas convivências históricas, do seu refletir e pensar filosófico, a própria ciência, como nós estamos vendo aí, o pensamento racionalista e o pensamento empirista desses pensadores que nós nos debruçamos hoje. Tanto o George Berkeley, né, com o seu empirismo imaterialista, como também o David Hume, valorizando a questão da observação, a questão da experimentação. E aí finalizamos com a Mafalda, explica a filosofia, essa inquietação que todos nós devemos ter constantemente, buscar entender as coisas por meio das correntes filosóficas, do diálogo com esses pensadores, nós vamos também construindo a nossa concepção sobre a realidade, intervindo no mundo, não a partir por meio do senso comum, mas de uma reflexão filosófica mais costurada, mais interessante de se propor para o pensamento filosófico. Dessa maneira, nós encerramos com as obras que nós estamos a nos embarcar sobre essa história da filosofia, primeiramente com a iniciação à história da filosofia, dos pré-socráticos ao Wittgenstein, a 13ª edição, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2007, do Danilo Marcondes, que é uma obra introdutória, mas ao mesmo tempo que nos aponta pontes para nos aprofundarmos cada vez mais no pensamento filosófico. Temos também 2 obras do mesmo autor, o Diálogo, Primeiros Estudos de Filosofia, 2ª edição São Paulo Moderno 2018, e o Encontro com a Filosofia, 2ª edição São Paulo Moderno 2018, do filósofo, pensador, do autor de livros, Ricardo Melani, que também nos dá uma grande contribuição. É necessário ver vários pontos de vista sobre o construir da história da filosofia, e assim nós vamos produzindo textos com mais qualidade, vamos argumentando também cada vez de forma mais clara, mais concisa, de uma forma de nos aprofundarmos na história da filosofia. Então, hoje nós vimos o imaterialismo, o empirismo imaterialista do George Berkeley, né, esse grande filósofo empirista, e também vimos o empirismo do David Hume, pontuando a questão da verificação constante por meio da ciência, pontuando como a filosofia da ciência ela vai ganhando o seu escopo, o seu espaço,
a partir das indagações trazidas pela modernidade, posteriormente pelo iluminismo, e como nós vamos construindo a questão da ciência e da verificação da ciência até nos dias atuais, né, rompendo também com esse dogmatismo que às vezes paira no senso comum, como se a ciência fosse a detentora de todas as verdades. E ao estudarmos justamente os empiristas, e principalmente o David Hume, percebemos que a ciência está pautada nessa mutabilidade, tendo em vista que as verificações, as experimentações, elas devem ser constantes. E a ciência vai justamente provando que, se hoje o café faz mal para a saúde de acordo com a ciência, é totalmente compreensível que daqui a alguns dias, meses, né, anos, a própria ciência volte e diga, não, o café faz bem à saúde, de acordo com as suas observações, com as suas experimentações, dentro do seu contexto. Então, assim, nós finalizamos esse breve estudo sobre a história da filosofia, sobre o empirismo do Berkeley, George Berkeley, e também o empirismo do David Hume. E nós nos encontraremos posteriormente com outros pensadores da história da filosofia.